Pai, instruindo-os, ajudando-os, ó Pai, a entender o Teu propósito, a entender a Tua vontade, Senhor. Que qualquer resistência que exista à Tua palavra nessa noite, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que venha, Senhor, o Teu reino, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na segunda campanha da nossa oração e jejum. Terminamos a segunda semana hoje. Amanhã nós começaremos a terceira e última semana. Se você não está participando conosco, você pode começar amanhã a orar e jejuar sem problema algum. Se por algum motivo você parou, volta, retorna. Deus tem preparado para o final melhor. Amém? Para o final melhor. Mas por que nós estamos orando e jejuando? Eu tenho repetido isso constantemente. Nós oramos e jejuamos porque nós temos uma palavra de Deus para esse ano. 2026, o ano da 2026, o ano da multiplicação. Deus, Ele quer multiplicar tudo na sua vida, porque Deus é um Deus de multiplicação. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse a eles: cresçam, multipliquem, encham a terra. A palavra que Deus deu a eles era uma palavra para que de fato eles se multiplicassem. Depois Jesus, ao realizar os seus milagres, dentre alguns, o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Depois nós vamos vendo no Antigo Testamento profetas como Elias, como Eliseu, eles oravam e havia multiplicação de pão, de azeite, de farinha, porque o nosso Deus é um Deus que multiplica. Você sabe que multiplicar é diferente de somar. Multiplicação é uma operação da matemática diferente de adição. Amém? Multiplicação sempre, algo que é multiplicado é potencializado, algo que é multiplicado é aumentado. Então às vezes Deus adiciona, mas muitas vezes Deus multiplica. E você precisa abraçar essa palavra, crer e dizer: esse ano tudo na minha vida vai multiplicar. Às vezes há uma oposição do diabo, às vezes há uma oposição do inferno, para que as coisas não multipliquem na sua vida. Às vezes você olha e fala: mas pastor, a palavra de multiplicação, mas eu tive perdas. A palavra é de multiplicação, mas o que aconteceu foi subtração. Mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, o ano não acabou, só está começando. A multiplicação vai acontecer na sua vida, porque Deus é fiel, Deus não mente. O que vai multiplicar na minha vida? O que você crer. Se você crer que Deus vai multiplicar saúde, será multiplicada saúde. Se você crê que será multiplicada alegria, será multiplicada alegria. Se você crê que será multiplicado prosperidade, será multiplicado prosperidade. Se você crê que serão multiplicadas portas abertas se multiplicarão para você. O que você crê? Pastor, preciso que multiplique no meu casamento. Deus vai multiplicar. No meu relacionamento com os meus filhos, o Senhor vai multiplicar, amém? Agora, para que isso aconteça, nós oramos e jejuamos, amém, queridos? Primeiramente, porque nós precisamos entender o que Deus tem para nós, entender o propósito de Deus. Então renovamos a nossa mente. Quando nós oramos e jejuamos, nós sempre meditamos, compartilhamos, nos reunimos, sejam nas lives, sejam nos cultos, para meditar sobre um tema. Esse jejum nós estamos falando sobre a noiva, você já sabe disso. Então jejuamos e oramos para renovar nossa mente, mas depois nós jejuamos e oramos para elevar a nossa fé, porque o justo vive pela sua fé. A fé é a moeda de troca, a fé é o pagamento para receber a bênção de Deus.
Amém? Não é esforço, não é inteligência humana, não é ser muito bonzinho, não é ser muito santo. O que faz com que você receba a benção de Deus é crer. A Bíblia diz que Deus é o galardoador, Deus é o abençoador daqueles que creem. Preciso crer. Uma palavra de multiplicação é para a minha vida, mas eu não estou vendo, mas eu creio, mas eu não estou sentindo, mas eu creio, mas o diagnóstico médico, mas eu creio, mas o que os meus olhos estão vendo, mas eu creio, eu fico com a palavra de Deus. Então quando nós oramos e jejuamos, a nossa fé vai aumentando. Mas além disso, quando nós oramos e jejuamos, nós recebemos poder de Deus, recebemos o Espírito Santo. Mais poder, por isso que estamos orando aos domingos. Domingo que vem vamos orar por você também. Eu quero me aprofundar um pouco nisso, agora, naquilo que nós vimos essa semana, nas lives, nas leituras. Deus tem um propósito para mim e para você. O propósito de Deus é um propósito eterno. O propósito que Deus tem para mim, para você, é nos casar com Cristo, amém? Nos casar com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Por quê? Porque desde a eternidade, antes de existir qualquer coisa, Deus vivia em comunidade, Deus vivia em família, Pai, Filho e Espírito, uma unidade perfeita, uma intimidade perfeita, a família perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de existir céu, estrelas, mares, homens, animais, Deus já existia, porque Deus é, Deus nunca se fez, Deus nunca foi criado. Antes de existir as criaturas celestes, anjos, querubins, serafins, Deus já vivia em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito. E aquela vida era uma vida de prazer, era uma vida de alegria. E Deus então entendeu que deveria multiplicar, compartilhar essa vida com alguém. Mas ele olhou para os anjos que foram criados e ele entendeu que não eram com os anjos. Ele olhou para a natureza então que já havia criado, os animais, as aves, os peixes, e disse: também não dá para nós multiplicarmos a nossa vida com eles. Então a Trindade disse: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus criou primeiro Adão, soprou o fôlego de vida em suas narinas, ele passou a ser alma vivente, e então da costela de Adão Deus criou Eva, e Deus os colocou em um lugar. Qual o nome do lugar que Deus os colocou? Éden. No Éden Deus os colocou. E Éden, você sabe, significa desfrute, significa lugar do prazer. Ali Adão e Eva começaram a viver a vida eterna, viver a vida celestial, um relacionamento de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito. Diz a Bíblia que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. Eu fico imaginando como deveria ser isso. Já pensou? Deus ir lá no jardim e falar: Adão, eu estou aqui, vamos conversar. O que você fez hoje? O que você descobriu? Olha, eu vi que você deu um nome para aquele animal, ficou muito bom, combinou com ele. Adão, o que você experimentou hoje? Qual o fruto da terra que você comeu? Qual árvore você descansou debaixo dela? Havia essa unidade, essa alegria, essa intimidade. E isso era para durar por toda a eternidade. Mas um dia entrou lá um animal selvático. Porque quando Deus criou os animais, Ele criou os animais domésticos e Ele criou os animais selváticos. E diz a Bíblia que chegou lá no jardim a serpente. E a serpente começou a conversar com Eva e com Adão. A serpente é um dos inimigos para impedir você de viver o propósito que Deus tem na sua vida. A serpente usou a fala, e o diabo hoje continua
falando. E o que a serpente fez? Ela começou a colocar dúvida no coração de Eva e no coração de Adão, a respeito de quem Deus era, a respeito da bondade de Deus, a respeito de Deus ser amoroso, generoso, bondoso. Não diferentemente, hoje a serpente, ela continua assediando os crentes, eu e você, tentando nos levar a duvidar da bondade de Deus. Às vezes quando você fica desempregado, quando alguém na sua casa fica doente, quando algo que você não esperava acontece, a serpente fala no seu ouvido, no meu ouvido, porém nós na maioria das vezes não sabemos que é a serpente, nós pensamos que é um pensamento nosso, mas não é, porque a nossa mente é o lugar da batalha, é o campo de batalha da mente, então é o campo de batalha. Então a serpente muitas vezes diz, está vendo? Se Deus fosse bom, você não estaria nessa situação financeira. Se Deus fosse bom, seu marido não tinha ido embora. Se Deus fosse bom, você não estaria com esse diagnóstico de enfermidade. Deus não é tão bom assim. Você não precisa de Deus, você não depende de Deus. Você pode viver a sua própria vida, você pode ter o seu próprio reino. E Adão e Eva acreditaram nisso. E eles desembarcaram daquele projeto para toda a eternidade. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pecaram, foram expulsos do jardim. Mas Deus nunca desiste do seu propósito. O propósito de Deus é eterno. E Deus então, diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o homem e recolocá-lo na posição original. Agora o homem foi criado em Deus, e ele pode agora ter a vida eterna novamente. Então a obra do Calvário, Jesus, é o plano de Deus, é o plano divino, para garantir a nossa eternidade. Quem crê em Jesus, está salvo. Quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Amém? Agora, salvos em Jesus, nós podemos o quê? Casar com o noivo, casar com o Senhor, amém? Mas como diz o ditado, quem casa quer casa. Então Deus decidiu fazer esse casamento entre o noivo e a noiva, Jesus e a noiva, e Deus então escolheu um lugar para nós habitarmos. Esse lugar é chamado de Nova Jerusalém. Jerusalém é uma construção perfeita, em forma de um cubo, uma construção que não há nenhum defeito. E a Bíblia diz que essa Nova Jerusalém, ela é viva, porque ela é construída de pedras vivas. As pedras vivas são os crentes nascidos de novo no Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu falei, eu já disse em cultos anteriores, você já ouviu, mas eu preciso falar para você lembrar e falar e poder depois entrar no que eu quero dizer hoje. Essa Nova Jerusalém é a construção eterna. Há poucos dias alguém me perguntou, pastor, como é que vai ser lá na vida eterna? Nós vamos ter uma vida apenas lá cantando, adorando? Não teremos uma vida estática, nós vamos ter uma vida dinâmica, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Jesus. Reinar com Jesus, reinar com Jesus. O reino do Senhor sobre as nações será a partir dessa Nova Jerusalém. E lá vão reinar os vencedores, lá vão reinar as pedras vivas que foram salvas. Porém, além de ser uma pedra viva, eu preciso ser encaixado nessa construção, que é perfeita, a casa de Deus, chamada a Nova Jerusalém. Essa construção, como eu disse, ela é feita com pedras, mas ela precisa que as pedras sejam perfeitas para se encaixar nela. Pedras quadradas, pedras que facilmente se encaixam. Você já jogou aquele Minecraft? Quem já jogou? Minecraft, desculpa, o erro, a ignorância, é que eu não jogo nada disso. Minecraft. Você já jogou, sim?
Você vê que ali são blocos encaixados em blocos, e constrói o que quiser. Eu já vi o pessoal jogando, constrói o que quiser através daqueles blocos, ok? A Nova Jerusalém é assim, quem chega lá já precisa chegar pronto para ser encaixado. Agora, por que nós de repente não estamos prontos? Ou será que nós já estamos prontos? Essa é uma questão importante, que você precisa saber. Porque para encaixar pedra na Nova Jerusalém, precisa ser pedra perfeita. Será que nós já estamos perfeitos para ser encaixado lá? Certamente não, porque se eu e você fôssemos perfeitos, nós já estaríamos lá com o Senhor. Se ainda estamos aqui, é porque Deus, Ele quer trabalhar ainda na nossa vida. Então, quando eu me converto, e você, quando nós chegamos no reino de Deus, nós chegamos como uma pedra. Era uma pedra morta, mas agora o Espírito de Deus habita nela, tornou-se uma pedra viva. Mas essa pedra é uma pedra cheia de falhas, cheia de defeitos. É uma pedra pontiaguda, é uma pedra deformada, é uma pedra que fere, é uma pedra que machuca. É uma pedra que, se você for tentar colocar lá na construção eterna, não vai encaixar. Então, após a conversão, Deus, Ele começa uma obra na nossa vida. E quem faz essa obra? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a moldar você, Ele vai começar a transformar você. O Espírito de Deus, Ele vai começar a ajustar muitas coisas na sua vida. Então é natural que quando você chega no reino de Deus, não por uma imposição, não por uma ordem, não por um controle, porque se alguém tentar fazer isso com você, vai ser um problema. Mas por uma ação do Espírito Santo, Deus, Ele começa a falar na sua vida, a respeito dos seus hábitos, a respeito dos seus comportamentos, a respeito das suas falas, a respeito até dos seus pensamentos, e você vai começando, pelo Espírito Santo, ser confrontado no seu modo de viver. Às vezes você era uma pessoa ignorante, era uma pessoa bruta, era uma pessoa machista, mas aí o Espírito Santo chega na sua vida e Ele começa a trabalhar, a burilar. Burilar é uma palavra que é um pouco esquisita, mas é o trabalho do artesão na pedra, para que ela fique uma pedra perfeita. Então o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, e vai tornando você não mais uma pessoa ignorante, grosseira, mas uma pessoa amorosa, uma pessoa dócil. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Às vezes você chega a Jesus e é uma pessoa facilmente ofendida. Qualquer coisa que falam lhe magoa, qualquer coisa que falam você fica ofendido, fica com raiva. E a nossa natureza, a nossa atitude natural é, ao ser ofendido, nós vamos contra-atacar com uma ofensa. Vingarmos, vamos falar mal também, porque falaram mal, mas o Espírito Santo começa a falar, começa a trabalhar na sua vida, e você vai entendendo a importância do perdão, você vai perdoando. Você tinha vícios que te prendiam e que faziam mal para você, vícios que levavam seu dinheiro, vícios que atrapalhavam o seu casamento, vícios que interferiam na sua saúde. Mas agora o Espírito Santo habita em você, e Deus, Ele está fazendo uma obra para te transformar em uma pedra perfeita. Essa é a obra do Espírito Santo. Irmão, escute bem o que eu vou lhe dizer, porque isso é muito, muito importante. Se você converteu e isso não está acontecendo na sua vida, precisa acontecer, tem que acontecer, para você habitar eternamente com o Senhor na Nova Jerusalém. Não é salvação, salvação é de graça, é reinar com o Senhor, é chegar na Nova Jerusalém como uma pedra já perfeita, preparada. Mas quem não chegar lá assim, a Bíblia diz que vai chegar, vai ser salvo, mas vai sofrer dano. Que dano é esse? Não sei, não é sobre isso que a gente vai pregar hoje.
Mas você precisa ter essa compreensão de que Deus precisa trabalhar em você. O Espírito Santo precisa moldar você, precisa te transformar, precisa fazer você um novo homem, fazer você uma nova mulher. Amém? As pessoas precisam olhar para você e dizer: você é crente, né? Você é cristão. Não porque você diz que é de tal igreja, mas porque as pessoas veem Jesus em você. Então essa obra o Espírito Santo quer fazer. Só que às vezes é uma obra um pouco dolorida para nós. E nessa obra que às vezes é dolorida, nós temos a tendência de escapar. Então quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, eu dou um jeito de sair disso. Então Deus vai trabalhar no seu casamento. Melhor pessoa para ver se Deus está fazendo a obra na sua vida é seu cônjuge. Melhor pessoa para ver se Deus está fazendo a obra na sua vida é a pessoa que você convive sempre. Aquela pessoa que você convive há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, é a pessoa que sabe, que está vendo, você mudou, você não é mais a mesma pessoa, de fato, algo aconteceu com você, e você não se ensoberbece por isso, porque você sabe, não fui eu quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo quem faz isso. E a Bíblia diz que quanto mais cheios do Espírito Santo nós fomos, mais essa obra é acelerada na nossa vida. Mais rápido essa obra vai acontecendo na sua vida. Quanto mais cheio você for. Lá em Efésios 5, versículo 15 em diante, eu não estou lendo os textos, mas tudo que eu estou falando está na Bíblia. Lá em Efésios 5, 18, diz assim, de 15, 16 em diante: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito. Como? Aí tem uma forma disso acontecer. Põe para mim lá Efésios 5, 18. Como nós nos enchemos do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, como eu me encho com o Espírito Santo? Por que eu preciso me encher do Espírito? Porque o Espírito Santo é o agente de Deus para transformar a minha vida. É Ele quem vai me transformar. Não sou eu, não é o meu esforço, não é o meu braço. Você consegue com tempo limitado. É que nem dieta, você consegue limitado. Fala, não, vou ficar sem comer, não vou comer, vou me reeducar. Tem que ter muito esforço, e às vezes você desiste. É que nem a academia, não, esse ano eu vou treinar todo dia, vou para a academia. Você consegue, muito esforço, daqui a pouco desiste. Porque tem que ser por uma forte convicção, por uma compreensão, uma mudança de mentalidade. Então a obra de Deus na nossa vida não tem como ser feita com o nosso esforço, porque você consegue 1, 2, 3 dias, tem que ser por convicção do Espírito Santo, porque se for por convicção do Espírito Santo, será prazeroso, será alegre. Deus está mudando a minha vida, eu estou alegre. É difícil, mas eu estou alegre. Deus está me transformando, é difícil, mas eu estou alegre. Porque você entendeu o propósito, entendeu o valor daquilo. Irmão, se eu chegasse para você e dissesse assim: a partir de domingo que vem, toda vez que você vir aqui no culto, eu vou te dar 50 mil reais. É lógico que eu não tenho isso, né? Para nenhuma pessoa. Mas digamos que eu tivesse, você viria ao culto? Sim ou não? Sim. Você chegaria atrasado? Não, você chegaria antes de abrir o prédio. Todo culto que você vier, eu vou te dar 50 mil reais. Você não ia faltar mais culto nenhum. Você não ia vir, você ia estar aqui. Se eu falasse, irmãos, ó, o culto termina 8h30, mas hoje eu vou ter que ir até às 9. Vai tranquilo, pastor, amém. Não se preocupa, nós ficamos até o final. Você não ia preocupar.
O culto começa às 6h30. Você chegar. Você não ia faltar, em hipótese alguma. Porque você entendeu o valor daquilo. Aquilo, a sua presença no culto tem um valor, R$50 mil. Você veria triste ou veria com alegria? Não, vou lá triste, eu não estou a fim de ir, mas minha mãe insistiu tanto, meu marido, meu pai, e eu tenho que... Não, você viria com alegria, porque você entendeu o valor. Quando você entender o valor da transformação de Cristo na sua vida, e o valor da Nova Jerusalém, você vai abraçar isso com alegria, com prazer no seu coração. Isso vai ser o propósito de vida mais importante para você, mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Você vai falar, não é isso que eu quero ser transformado, eu quero me tornar noivo, eu quero me tornar parte da Nova Jerusalém. Agora quem faz isso? O Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Falando, cantando, louvando e adorando a Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Mas não para por aí, tem uma segunda maneira, vejamos. Versículo 20. Dando sempre o que, irmãos? Graças. Então gratidão é uma maneira de você encher do Espírito Santo. Você é grato a Deus. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu alimento, obrigado pela minha igreja, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo salário que eu recebo. Grato. Quando você é uma pessoa grata a Deus, quando você é uma pessoa que exercita gratidão, escute, você está sendo cheio do Espírito Santo. Você não sabe, porque a gente acha que cheio do Espírito Santo é orar em línguas, é passar aqui no corredor, também é uma forma, mas não é única. Então eu louvo, eu adoro a Deus, eu vou me tornando mais cheio, e o Senhor vai trabalhando ainda mais na minha vida, amém? Sendo grato a Deus, eu sou grato, eu estou feliz com o que Deus tem me dado, desejo mais, quero mais, mas eu estou feliz com o que Deus está me dando. Existe uma terceira maneira, que nós muitas vezes ignoramos, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é sobre vida no Espírito, isso aqui é sobre ser cheio do Espírito Santo, cantando, adorando, sendo grato e sujeitando-vos uns aos outros. Isso fala de quê? Para eu poder ir para o final da mensagem. Isso fala de ambiente. Para Cristo ser formado em mim e em você, e nós encaixarmos nessa construção perfeita chamada Nova Jerusalém, nós precisamos estar no ambiente certo. Se você pegar uma semente viva, com potencial de gerar uma árvore, e essa árvore gerar muitos frutos, e você jogar essa semente num ambiente ruim, insalubre, essa semente que tem potencial para gerar uma floresta, ela morre. Então a semente, para frutificar, ela precisa ter ambiente, ela precisa ter terra, ela precisa ter água, ela precisa ter nutrientes, ela precisa de um lugar certo. Por isso que quando Deus criou Adão e Eva, não os colocou em qualquer lugar, Deus os colocou dentro de um jardim. Existiam outros lugares, tanto que quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Então nós pensamos, não, só existia o jardim do Éden. Não, existia o planeta Terra, criado por Deus, conforme está em Gênesis 1, mas Deus os colocou em um ambiente, chamado Éden, amém? O que era o Éden? Era o lugar de Deus, era o lugar exclusivo de Deus, era o lugar da comunhão com Deus. Hoje, para que a semente, a divina semente, possa crescer dentro de você, porque diz a Bíblia que quando nós somos salvos, foi colocado dentro de nós, 1 João vai dizer isso, uma divina semente, quer dizer, tem que nascer um pé de Jesus aí dentro de você, amém?
Diz para a pessoa que está ao seu lado: precisa nascer um pé de Jesus aí. Aleluia. Tem que ter um pé de Jesus nascendo aqui dentro. As pessoas olharem e verem Jesus. Amém? Gálatas 5 vai dizer: o fruto de quem está cheio do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Amém. Glória a Deus. Então essa divina semente precisa de um ambiente. Escute, não perca isso. Lá era o Éden, hoje é o Éden também. Porque o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Esse mundo não é de Deus. Olha para o Brasil, você vai ver, como é que o Brasil é de Deus nessa situação? Não é. Como é que você olha para o mundo, guerra, explodindo, matando? Isso não é de Deus. O mundo, Jesus disse, é dominado pelo príncipe das trevas. Um dia Deus vai reinar, vai dominar, com os vencedores, mas ainda não chegou o momento. Diz a palavra, João, o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Agora, há um Éden no meio desse mundo. É o lugar que é de Deus, é o lugar que é exclusivo de Deus. A Bíblia, Paulo vai chamar isso de embaixada. Por isso Paulo vai dizer, de sorte, 2 Coríntios 5,17, de sorte que vocês são embaixadores de Deus em Cristo Jesus. O que é uma embaixada? Embaixada é a representação de um reino, de um país em um outro lugar. Então a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é a representação dos Estados Unidos no Brasil. Lá dentro é Estados Unidos. Lá dentro o que eles comem é comida americana, lá dentro a moeda de troca é o dólar, lá dentro o que eles falam é inglês, mas fora é Brasil. Mas lá dentro é América, lá dentro é Estados Unidos. Qual é a embaixada de Deus no mundo? É a igreja. Aqui é um pedaço do céu, a igreja é um pedaço do céu. Aleluia. A igreja é a casa de Deus. Por isso que nós precisamos fazer parte da igreja. Porque a igreja é o Éden, é o lugar em que nós vamos aprender a ter comunhão com Deus, é o lugar onde nós vamos aprender a nos relacionar com o Senhor, mas é também, escute, o lugar onde Deus vai trabalhar na nossa vida, principalmente se você está numa igreja que promove relacionamento, como a nossa igreja, porque tem igreja que você entra e sai, entra e sai, entra e sai, e só. Mas há igrejas que foi compreendido, entendido, que é corpo de Cristo. E se é corpo de Cristo, nós precisamos estar conectados uns aos outros. Então nós somos uma igreja que de repente você está visitando, está chegando aqui agora, e aí você fala, mas que igreja que é essa? Que povo é esse? Então nós somos uma igreja que vai promover conexão. Quando você promove conexão entre as pessoas, você tem problemas, porque às vezes as pessoas não se entendem, às vezes as pessoas não se aceitam, às vezes as pessoas não se gostam uma das outras, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Eu não consigo entender quando alguém diz assim, eu não gosto de tal pessoa. Você já conversou com ela? Não. Eu não fui com a cara dela. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Amém? Mas esse é o mundo. No mundo é assim. No mundo as pessoas se odeiam gratuitamente. No mundo as pessoas tramam uma contra as outras gratuitamente. Mas não na igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Então a igreja é o ambiente, escute, para o Espírito Santo formar Jesus em você, através das suas relações, dos seus relacionamentos. Então você aprende a ter paciência, você aprende a perdoar, você aprende a tolerar, você aprende a andar outra milha. Você entende que Deus, Ele quer formar Jesus na sua vida, e você precisa então estar conectado com as pessoas.
Enquanto você está conectado, você está crescendo em Deus. Irmão, se por alguma situação o meu dedinho aqui fosse cortado, ou melhor, de uma criança, acho que a ilustração fica melhor. Se uma criança se acidentasse, o dedinho dela fosse cortado, e guardasse o dedo dela num formol para que tentasse ali conectar novamente, imediatamente aquele dedo pararia de crescer. O corpo aqui, a mão continuaria crescendo, porque a criança ainda cresce, mas aquele dedo pararia de crescer, porque não está conectado. Então, para nós crescermos, nós precisamos estar conectados uns aos outros. Aí o Salmo 133, eu vou terminar com ele vai dizer o que acontece quando nós nos conectamos. O que é isso, conectar? É você entender que a casa de Deus é um corpo, amém? E que nós precisamos estar ligados uns aos outros. Então nós temos as células. Nas células nós nos conectamos uns aos outros. Lá na célula a gente ora um pelo outro, lá na célula a gente canta junto, louva junto, lá na célula a gente come junto, amém? Lá na célula a gente fala a palavra junto. É um lugar para você crescer, mas também vai ter gente diferente, e ali você vai ter que aprender a ser família, aprender a ter paciência, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ajudar, aprender a ser ajudado. Glória a Deus. Isso que eu estou falando vai na contramão do mundo, porque o mundo é cada vez mais individualista. E eu fico chocado que algumas pregações de alguns pastores é promovendo o individualismo. É tudo voltado só para a pessoa, só para o bem-estar dela, só para que ela tenha coisas e alcance coisas. Esquece que o reino de Deus é corpo, amém? O ambiente em que Deus nos coloca é a igreja, para a gente crescer, ser aperfeiçoado. Porque se eu vou habitar na Nova Jerusalém, não sei se dá para você ver a imagem, mas se eu vou habitar na Nova Jerusalém, a casa perfeita de Deus, a casa eterna de Deus, construída de pedras vivas, eu vou habitar eternamente com pessoas, amém? Então não tem como eu ser igreja sozinho, não tem como eu ser igreja na minha casa, não tem como eu ser igreja desigrejado. Não, eu vou ficar em casa, eu fico sozinho, eu oro em casa, eu assisto o YouTube, eu faço minhas orações. Não tem como, é impossível. Não que alguém que faça isso não seja salvo, sim, mas jamais vai ser uma pedra perfeita, porque sozinho não tem como Deus trabalhar na sua vida. Para Deus trabalhar na sua vida, Ele precisa de agentes, e os agentes são pessoas. Normalmente quem nos fere, uma pessoa. Normalmente quem nos cura, uma pessoa. Amém? Então, às vezes você é ferido por alguém, mas você vai ser curado por alguém. Alguém vai ser instrumento de Deus para curar você. Então o Salmo 133, ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer, ó como é bom e agradável viverem os irmãos o quê? Unidos. Jesus orou, a última oração de Jesus foi pela unidade. Lá em João 17, Jesus rogou ao Pai, Jesus falou, Pai, que eles sejam unidos, que eles sejam um. E esse é o desafio das famílias, esse é o desafio dos casais, esse é o desafio em todo lugar. Mas no reino de Deus, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, amém? Então eu preciso entender isso, eu preciso me esforçar e me dispor para ser um com os meus irmãos. Estou numa igreja, eu vou me dispor para estar em unidade com aquelas pessoas, estar conectado com aquelas pessoas. O que a Bíblia disse? Quando os irmãos estão juntos, há uma unção, há um óleo que desce. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então quem era Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo hebreu. Primeiro sumo sacerdote foi o Arão. O que o sumo sacerdote fazia? Ele representava o povo diante de Deus. Então quem é Arão? Arão são as pessoas.
Arão é o povo de Deus, Arão é a igreja, amém? Porque a representação da igreja diante de Deus. Arão aí como sumo sacerdote também pode apontar para Jesus, mas eu prefiro apontar para a igreja. Então a Bíblia diz que quando os irmãos estão reunidos, há um óleo que desce sobre a igreja. Isso é importante reunir, é importante estar domingo no culto, é importante você estar numa célula, porque há um óleo, diga amém. Há um óleo. Agora, o que é o óleo? O que é o óleo? Você precisa entender quando foi escrito no Salmo 133 o que é o óleo. O óleo tinha propriedades. Uma das propriedades do óleo era remédio. O óleo era para curar os doentes. Então lá na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que o bom samaritano viu aquela pessoa que havia apanhado, sido espancada e roubada, e ele foi socorrê-lo. Outros passaram de largo, ignoraram, mas viu ele e foi socorrê-lo, e diz a Bíblia que o bom samaritano aplicou-lhe sobre as suas feridas óleo. Então o óleo é cura, o óleo é remédio. Na comunhão há um óleo, você não vê, mas quando nós estamos reunidos com o mesmo propósito, o mesmo coração, há um óleo que está sobre nós. Você vai numa reunião, você ora com os irmãos, você ora com a igreja, você vai numa célula, e às vezes ninguém orou e pôs a mão na sua cabeça, mas acredite, você sai dali curado de muitas coisas, que é um óleo. O óleo era um remédio, mas o óleo também no Antigo Testamento, como hoje, é alimento, é o azeite, é o alimento. Então o óleo alimenta. Aí a Bíblia diz que na comunhão, nesse ambiente em que a noiva está sendo formada pelo Espírito Santo, existe o que? Alimento, a comunhão nos alimenta. Ser alimentado pelo Espírito, ser alimentado pelo Senhor. Então o óleo cura, o óleo alimenta. Mas há uma terceira finalidade do óleo. O óleo era usado como símbolo de poder, como símbolo de unção. A Bíblia diz que os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos de Deus. Então quando nós estamos em comunhão, em unidade, conectados, não é só ir, não é só estar, é estar de corpo, de alma, conectar-se. A Bíblia diz que há um poder de Deus liberado. Aí milagres acontecem, pessoas são curadas, pessoas endemoniadas são libertas, pessoas oprimidas são libertas, Deus abre portas, vícios são quebrados, porque o óleo é derramado. Versículo 4. Tem ou acabou? Não, 3, né? É como o orvalho do Hermon. Essa comunhão, esse ambiente de igreja, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Na comunhão. A comunhão acontece na igreja. Não é esse prédio, é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Nós somos uma igreja em que procuramos nos conectar nos cultos, principalmente nas células, naquilo que a gente pratica. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. O mundo trabalha contra a igreja. Tudo no mundo é contra a igreja, porque o mundo é anticristo. Então você abre o Instagram, você vai ver uma série de notícias sempre depreciando a igreja, as igrejas. Você abre um site de notícias nesses últimos dias, você vai ver uma série de depreciação contra as igrejas. Irmão, não julgue ninguém, não julgue nada. A igreja é obra de Deus, a igreja é do Senhor. Ah, mas aquela igreja, a igreja é a casa de Deus. Tenha temor ao falar da igreja, tenha temor ao se levantar contra qualquer igreja, tenha muito temor no seu coração, porque quando se trata da igreja, está se tratando da noiva de Jesus Cristo, e ninguém mexe com a noiva e fica tranquilo. Então nós somos pela igreja,
Nós valorizamos a igreja. Amém, irmãos? Somos pela igreja, valorizamos a igreja, amamos a igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Você pode dizer amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar.